O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Gograna Parva. Capítulo 46. Partem. Drona nota maus presságios para os Kurus. Vaisampayana disse, fazendo de Uttara o seu quadrigário, e circungerando a árvore Sami, o filho de Pandu partiu levando todas as suas armas com ele. E aquele poderoso guerreiro em carro, partiu com Tara como um motorista do seu carro, tendo descido aquele estandarte com a figura do leão e o depositado ao pé da árvore Sami. E ele içou sobre aquele carro o seu próprio estandarte dourado, portando a figura de um macaco com um rabo de leão, que era uma ilusão celeste, idealizada pelo próprio Visvakarma. Pois foi logo, de fato, que ele tinha pensado naquele presente de Agni, que o último, conhecendo seu desejo, mandou aquelas criaturas sobre-humanas, que usualmente ficavam lá, tomarem os seus lugares naquele estandarte. E equipado com uma bandeira bela de feitio bonito, com aljavas presas a ele, e adornado com ouro, aquele excelente mastro de bandeira de beleza celeste, então rapidamente desceu do firmamento sobre o seu carro. E contemplando aquele estandarte chegado ao seu carro, o herói o circungerou, respectivamente. E então Vibatsu de estandarte de macaco, o filho de Kunti, chamado também de Svetavana, com dedos envolvidos em proteções de couro feitas de pele de iguana, e pegando seu arco e flechas partiu na direção norte. E aquele opressor de inimigos, possuidor de grande força, então o soprou com força a sua grande concha, de som trovejante, capaz de fazer os pelos dos inimigos se arrepiarem. E ao som daquela concha aqueles corcéis, dotados de rapidez, caíram ao solo sobre os joelhos. E Uttara também, imensamente assustado, sentou-se no carro. E então o filho de Kunti pegou as rédeas ele mesmo e erguendo os corcéis colocou-os em suas posições corretas. E abraçando Uttara, ele o encorajou também, dizendo: não temas, ó o principal dos príncipes, tu és, ó o castigador de inimigos, um kshatriya por nascimento. Porque, ó o tigre entre homens, tu ficas assim desanimado no meio de inimigos. Tu deves ter ouvido antes o clangor de muitas conchas e as notas de muitas trombetas, e o rugido também de muitos elefantes no meio de tropas organizadas para a batalha. Porque tu estás, portanto, tão desanimado e agitado e apavorado pelo clangor desta concha, como se tu fosses uma pessoa comum? Uttara disse: eu ouvi antes o clangor de muitas conchas e muitas trombetas e o rugido de muitos elefantes colocados nas formações de batalha, mas nunca antes eu ouvi o clangor de tal concha. Nem alguma vez eu ouvi um estandarte como este. Nunca antes eu ouvi também o som de um arco tal como este. Realmente, Senhor, com o clangor desta concha, a vibração deste arco, os gritos sobre-humanos das criaturas colocadas neste estandarte, e o estrépito deste carro, a minha mente está muito desnorteada. A minha percepção das direções também está confusa, e o meu coração está terrivelmente angustiado. O firmamento inteiro me parece ter sido coberto por este estandarte, e tudo parece estar oculto da minha vista. Os meus ouvidos também foram ensurdecidos pelo som do Gandiva. Arjuna disse: permanece firmemente no carro, pressionando os teus pés sobre ele, e te agarra firmemente às rédeas, pois eu soprarei a concha outra vez. Vaisampayana disse. Arjuna então soprou novamente a sua concha, aquela concha que enchia de aflição os inimigos e aumentava a alegria dos amigos. E o som era tão alto que ele parecia rachar colinas e montanhas, e atravessar cavernas de montanha e os pontos cardeais. E Uttara novamente se sentou no carro, agarrando-se a ele com medo. E com o clangor da concha e o estrépito das rodas do carro, e o som do Gandiva, a própria terra parecia tremer. Observando a luta de Uttara, Dhananjaya começou a confortá-lo novamente. Enquanto isso Drona disse: pelo estrépito do carro, e pela maneira na qual as nuvens envolveram o céu e a própria terra treme, este guerreiro não pode ser ninguém mais do que Savyasashin.
Nossas armas não brilham, nossos corcéis estão abatidos, e nossos fogos, embora alimentados com combustível, não resplandecem. Tudo isso é agourento. Todos os nossos animais estão dando um uivo pavoroso, olhando em direção ao sol. Os corvos estão pousando em nossos estandartes. Tudo isso é agourento. Acolá urubus e milhares à nossa direita pressagiam um grande perigo. Aquele chacal também, passando pelas nossas tropas, geme sombriamente. Vê, ele escapou não atingido. Tudo isso pressagia uma calamidade pesada. Os pelos também de vocês todos estão arrepiados. Certamente isso prediz uma grande destruição de kshatriyas em batalha. Coisas dotadas de luz estão todas pálidas. Animais e aves parecem ferozes. E acolá são testemunhados muitos presságios terríveis indicativos da destruição de kshatriyas. E esses presságios prognosticam grande destruição entre nós. Ó rei, as tuas tropas parecem estar confusas por esses meteoros resplandecentes, e os teus animais parecem abatidos e parecem estar derramando lágrimas. Urubus e milhares estão se movendo de forma circular em volta das tuas tropas. Tu te arrependerás quando vires o teu exército afligido pelas flechas de Parta. De fato, as nossas tropas parecem já ter sido derrotadas, pois ninguém está ansioso para lutar. Todos os nossos guerreiros estão com o rosto pálido, e quase privados de seus sentidos. Enviando as vacas adiante, nós devemos permanecer aqui, preparados para o ataque, com todos os nossos guerreiros organizados em ordem de batalha. Capítulo 47. Duryodhana e Karna desconsideram Drona. Preparam-se para o combate. Vaisampayana disse. O rei Duryodhana então, no campo de batalha disse para Bhishma, e para Drona, aquele tigre entre os guerreiros, e para Kripa, aquele poderoso guerreiro em carro, estas palavras. Eu mesmo e Kama tínhamos dito isso para os preceptores, mas eu me refiro ao assunto de novo, pois eu não estou satisfeito por ter dito isso uma vez. Esta mesma foi a promessa dos filhos de Pandu, que se derrotados, nos dados, eles residiriam para o nosso conhecimento em países e florestas por 12 anos, e mais um ano desconhecidos por nós. Aquele 13º ano, em vez de estar terminado, ainda está correndo. Vibatsu, portanto, que ainda tem que viver escondido, apareceu diante de nós. E se Vibatsu veio antes do período de exílio estar terminado, os Pandavas terão que passar outros 12 anos nas florestas. Se é devido a esquecimento, da parte deles, induzido por desejo de domínio, ou se isso é um erro nosso, cabe a Bhishma calcular a curteza ou excesso, do período prometido. Quando um objeto de desejo pode ou não pode ser alcançado, uma dúvida necessariamente se liga a uma das alternativas, e o que é decidido de uma maneira muitas vezes termina de outro modo. Até moralistas são confundidos ao julgarem as suas próprias ações. Quanto a nós viemos para cá para lutar com os Matsyas e arrebatar o seu gado colocado em direção ao norte. Se, enquanto isso, é Arjuna quem vem, que erro pode se vincular a nós? Nós viemos aqui para lutar com os Matsyas em nome dos Trigartas. E como foram numerosas as ações relatadas para nós das opressões cometidas pelos Matsyas, foi por isso que nós prometemos ajuda aos Trigartas que estavam dominados pelo medo. E estava combinado entre nós que eles deveriam capturar primeiro, na tarde do 7º dia lunar, a enorme riqueza em gado que os Matsyas têm, e que nós devíamos, ao nascer do sol do 8º dia da lua, apanhar essas vacas quando o rei dos Matsyas estivesse perseguindo aquelas roubadas primeiro. Pode ser que os Trigartas estejam agora levando as vacas no caminho, ou, sendo derrotados, estejam vindo em direção a nós para negociar com o rei dos Matsyas. Ou, pode ser que tendo rechaçado os Trigartas, o rei dos Matsyas, na vanguarda do seu povo e seu exército inteiro de guerreiros ferozes, apareça em cena e avance para fazer ataques noturnos sobre nós.
Pode ser que algum líder entre eles, dotado de energia poderosa, esteja avançando para nos subjugar, ou pode ser que o próprio rei dos Matsuias esteja vindo. Mas seja o rei dos Matsuias ou Vibatsu, todos nós devemos lutar com ele. Essa mesma foi a nossa promessa. Porque todos estes principais guerreiros em carros, Bhishma e Drona e Kripa e Vikarna e o filho de Drona, estão agora sentados em seus carros, em pânico? No momento não há nada melhor do que lutar. Portanto, decidam. Se pelo gado que nós arrebatamos ocorrer um combate com o próprio manejador divino do raio ou até com Yama, quem seria capaz de alcançar Hastinapura? Perfurados pelas flechas do inimigo, como os soldados da infantaria, ao fugirem pela floresta profunda de costas para o campo, escapariam com vida, quando a fuga para a cavalaria é duvidosa. Ouvindo essas palavras de Duryodhana, Karna disse: desconsiderando o preceptor, faze todos os arranjos. Ele conhece bem as intenções dos Pandavas e inflige terror em nossos corações. Eu vejo que o afeto dele por Arjuna é muito grande. Vendo apenas se aproximando, ele canta os seus louvores. Façam os preparativos de modo que as nossas tropas não se rompam. Tudo está em confusão por Drona ter somente ouvido o relincho dos corcéis de Arjuna. Façam planos para que estas tropas, vindo a uma terra distante nesta estação quente e no meio desta floresta imensa, não possam cair em confusão e ser subjugadas pelo inimigo. Os Pandavas são sempre os favoritos especiais do preceptor. Os Pandavas egoístas colocaram Drona contra nós. De fato, ele se trai por suas palavras. Quem exaltaria uma pessoa ao ouvir somente o relincho dos seus corcéis? Cavalos sempre relincham, estejam andando ou parados, os ventos sopram em todos os momentos. E Indra também sempre derrama chuva. O ribombo das nuvens pode ser ouvido frequentemente. O que Partha tem a ver com isso, e por que ele deve ser elogiado por isso? Tudo isso, da parte de Drona, portanto, é devido somente ao desejo de fazer o bem para Arjuna ou à sua cólera e ódio em relação a nós. Preceptores são sábios, e impecáveis, e muito bondosos para com todas as criaturas. Eles, no entanto, nunca devem ser consultados em tempos de perigo. É em palácios luxuosos, e assembleias e jardins de diversão que homens eruditos, capazes de fazer discursos, parecem estar em seu lugar. Realizando muitas coisas admiráveis na Assembleia, é lá que aqueles homens eruditos encontram o seu lugar, ou mesmo lá onde utensílios sacrificais e sua colocação e lavagem apropriada são necessárias. No conhecimento dos lapsos de outros, no estudo do caráter dos homens, na ciência de cavalos e elefantes e carros, no tratamento das doenças dos jumentos e camelos e cabras e ovelhas e vacas, no planejamento de construções e portões, e na indicação dos defeitos de comida e bebida, os eruditos estão realmente em sua própria esfera. Desconsiderando homens eruditos que exaltam o heroísmo do inimigo, façam arranjos de modo que o inimigo possa ser destruído. Colocando o gado em segurança, organizem as tropas em formação de combate. Coloquem guardas em lugares apropriados, para que nós lutemos com o inimigo.